Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Enquanto Jesus estava falando, um chefe aproximou-se, inclinou-se profundamente diante dele e disse: minha filha acaba de morrer, mas vem, impõe tua mão sobre ela e ela viverá. Jesus levantou-se e o seguiu, junto com os seus discípulos. Nisto, uma mulher que sofria de hemorragia há 12 anos, veio por trás dele e tocou a barra do seu manto. Ela pensava consigo: se eu conseguir ao menos tocar no manto dele, ficarei curada. Jesus voltou-se, ao vê-la, disse: coragem, filha, a tua fé te salvou. E a mulher ficou curada a partir daquele instante. Chegando à casa do chefe, Jesus viu os tocadores de flauta e a multidão alvoroçada e disse: retirai-vos, porque a menina não morreu, mas está dormindo. E começaram a caçoar dele. Quando a multidão foi afastada, Jesus entrou, tocou a menina pela mão e ela se levantou. Essa notícia espalhou-se por toda aquela região. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Mas aplauda para valer. É a palavra que nos salva. Vamos sentando e cantando com alegria. Vós sois meu Deus, no qual confio inteiramente. Vós sois meu Deus. Vós sois meu Deus, no qual confio inteiramente. Vós sois meu Deus. Vocês. Vós sois meu Deus. Todos nós. Vós sois meu Deus. Vós sois meu Deus, no qual confio inteiramente. Vós sois meu Deus. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Meus queridos irmãos, minhas irmãs, nesse dia em que nós estamos olhando para o grande tema desse acampamento e procurando não só olhar, mas fazer a experiência de viver, de saber e de se comportar como filhos e filhas amados e amadas de Deus, e que por isso mesmo queremos imitar Deus. A palavra, tanto na primeira leitura, quanto no Evangelho, quanto no Salmo, nos dá algumas pistas muito concretas, muito pé no chão, para que a gente ponha em prática isso que nós estamos desejando viver. Isso que fez com que cada um de nós saíssemos de nossas casas, de nossos estados. Isso que faz com que você agora se coloque diante da televisão ou diante do computador e coloque o seu coração em Deus. Para que isso aconteça é preciso ter essa certeza
Certeza que nos aparece explícita na primeira leitura. Existe de fato uma ponte, uma escada, como Jacó visualizou, que toca o chão da terra e chega até o céu. Essa é a primeira consciência que Jacó experimentou e que somos chamados a experimentar. É preciso transformar o lugar em que vivemos numa Betel. E Betel significa casa de Deus. Bet é casa, El é Deus. Aquele lugar que Jacó para descansar, torna-se para ele um lugar de Deus. E por isso ele transforma aquela pedra que era para servir para ele só de um travesseiro, ele depois a coloca de pé, para ser um marco, uma estela, aonde ele derrama o óleo e ali consagra como morada de Deus. Essa experiência que Jacó fez em Betel, Jesus nos ensina a fazê-la não num lugar, mas dentro de nós. Por isso Jesus diz que está a porta do nosso coração batendo, e se a gente abrir e deixar que ele entre, ele faz morada dentro de nós. Isso que Jacó proclama ao final da primeira leitura, como coluna sagrada será uma morada de Deus, o Evangelho vem nos mostrar que é possível isso acontecer, não só num lugar determinado, mas dentro de nós. Que o grande lugar que Deus quer de fato, viver como morada, como lugar mais sagrado, o mais sagrado de todos os lugares, é o coração do ser humano. Esse ser humano que, imitando o encardido, vai buscar em falsas filosofias, em falsas religiões, aquilo que deveria encontrar dentro dele. Deus não está fora de nós, Ele entra dentro de nós. Só que para se chegar a essa experiência, é preciso essa entrega total e completa, que nos fala o Salmo 90, o Salmo 91, o Salmo da confiança. É preciso se refugiar em Deus. Sois meu refúgio e proteção, sois o meu Deus, no qual confio inteiramente. E esse é o primeiro obstáculo. Nós não confiamos inteiramente em Deus. A dinâmica do milagre, a dinâmica da cura, e talvez seja por isso mesmo que não aconteça tantas curas quanto nós as desejamos, quanto Deus as deseja e quanto nós as precisamos. Exatamente porque não permitimos que o Espírito Santo nos conduza nessa dinâmica que nos mostra o Evangelho. Mateus é um cobrador de impostos. Mateus era um homem que vivia observando detalhes da vida dos outros. Observava se a pessoa estava se apresentando melhor ou não vestido, se a pessoa tinha uma casa melhor, porque quanto melhor a pessoa tivesse, mais imposto ele queria cobrar. E quanto mais imposto ele cobrasse, mais imposto ele ganharia também, taxas que ele ficaria para ele. Isso que era um dom humano, ele era muito perspicaz. Ele sabia observar os detalhes na vida das pessoas. Quando ele experimenta Deus, ele coloca isso como um dom de Deus para o mundo. Mais ou menos aquilo que ouvíamos hoje de manhã, no capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios, versículo 49, reproduzir as feições divinas, quando nós já reproduzíamos as feições humanas. Por isso que ele apresenta para nós aqui, nesses versículos de hoje, do seu capítulo 9, logo depois da sua conversão, um esquema maravilhoso de tomada de posse da graça em nossa vida. Ele diz que Jesus estava pregando e que chega um chefe
Um homem muito importante. Nós sabemos por outras traduções que era um centurião, um homem responsável por 100 soldados, um homem que tinha uma função importante, um homem aos olhos do mundo muito importante, um chefe, um doutor. Esse homem aproximou de Jesus, se inclinou profundamente, cada palavra aqui é importante, diante de Jesus e disse, antes do que ele disse, a atitude dele. Esse homem era um chefe, esse homem era importante, esse homem estava acostumado a dar ordem, esse homem havia jurado para o governo e o Império Romano que ele não iria se curvar diante de ninguém, que ele só saudaria o emissário do imperador, Ave César. Esse homem, em primeiro lugar, rompeu com uma cultura, com a sua tradição, e até colocou em risco o seu emprego. Ele se arriscou. Ao aproximar-se de Jesus, ele afastou-se de si mesmo. Ele deixou de lado a sua prepotência, o seu cargo, a sua função. Ele foi até Jesus. Ele não ficou esperando Jesus aparecer lá na vida dele, ele foi atrás. Quem de fato precisa, corre atrás. E ele chegou diante de Jesus e diante daquela multidão, se curvou profundamente. Isso falta para muitos de nós. O encardido não quer que a gente se curve diante de Deus para que a gente se curve diante dele. Ele nos quer prepotentes. Santo Agostinho já afirmava que ele até aceita, o encardido, que a gente jogue a culpa do pecado nele, desde que a gente não se confesse. Ele não gosta dessa confissão. Ele não gosta dessa atitude de você se curvar. Curvar significa eu reconheço a minha fraqueza. 2 Coríntios 4:6. Nós temos que refletir a graça de Deus. E no versículo 7, tesouro num vaso de barro. A primeira grande atitude, meu irmão e minha irmã, é sair do comodismo. Esse homem saiu do seu comodismo. Ele foi até Jesus. Ele deixou de lado a sua função, a sua missão, porque ele tinha um problema sério. A sua filha tinha morrido. Na hora daquele desespero, ele se esqueceu até de quem era. E ele vai até Jesus. Leve o seu problema, seja ele qual for, até Jesus. Acontece que as pessoas hoje pegam o problema e levam para uma porção de lugar, menos para Jesus. E muitas vezes, quando levamos o problema para Jesus, nos esquecemos de que é preciso curvar-se profundamente, reconhecer eu sou fraco, reconhecer a minha miséria, tirar as máscaras. Como é difícil tirar as máscaras. O encardido, ele gosta de ir soprando em nós máscaras, porque você é isso, você é aquilo, e você gosta de falar quem você é, você gosta que as pessoas aplaudam você, você gosta que as pessoas admirem você, e por isso passa a imitar o encardido, e não percebe que ele está fazendo tudo isso para depois te dar um tombo. A primeira atitude é curvar-se diante de Deus. Se você precisa de um milagre em sua vida, a trilha do evangelho de hoje é: saia do seu comodismo, desça do seu pedestal, tire esse orgulho, essa vaidade, essa prepotência, porque diante da dificuldade isso não vale nada. É como um menino que depois de uma tempestade imensa, ele saiu no alpendre, na varanda da fazenda do seu avô, e começou a berrar desesperado: vô, corre aqui, vô! Vô, olha a figueira, vô!
O senhor que é tão inteligente podia explicar para mim, vô, como é que a figueira, que é uma árvore tão grande que precisava 4 homens para abraçar o seu tronco, como é que essa árvore quebrou, vô? E esse pezinho de bambu tão fraquinho continua de pé? Como é que o vento derrubou uma árvore daquele tamanho, vô, e não derrubou o pezinho de bambu? É um mistério, vô. E o vô disse: não, filho, o bambu continua de pé, porque ele teve a humildade de se curvar na hora da tempestade. Essa é a primeira condição para que Deus entre na nossa vida: curvar-se diante de Deus. Porque muita gente não se curva diante de Deus, mas se curva diante do encardido, se curva diante do pecado. É o filho que não obedece o pai e a mãe, mas hoje obedece o chefe da gangue, hoje obedece o traficante. Eu não obedeço a Deus, eu não vou na conversa de padre, eu não sigo mandamentos, eu não vou seguir mandamento da lei de Deus. E hoje está seguindo os mandamentos do tráfico. Tudo que o traficante manda fazer, ele faz. Tudo que o chefe da gangue manda fazer, ele faz. Tudo que o líder do grupo manda fazer, ele faz. Ele não aceita que o pai e a mãe escolham a roupa dele, mas o chefe do grupinho escolhe que roupa vestir. E marca: sábado todo mundo sai de camisa preta, de calça preta, de tênis preto, de orelha preta. E vão todos eles vestidos igual. Então, eu obedeço quem? Primeira coisa, eu preciso curvar-me. Eu preciso sair do meu comodismo. Eu estou muito instalado no meu mundinho. Eu estou esperando um Deus que venha até mim lá, sem sair da onde eu estou metido há tanto tempo, porque eu já me acomodei, eu não quero quem me incomode, eu quero cruzar os meus braços. Esse homem era chefe, ele saiu e foi até Jesus. É preciso sair de si. Segunda coisa, é preciso ir até Jesus. Aproximou-se de Jesus. De quem eu me aproximo? Normalmente a gente imita aquela pessoa com a qual a gente é mais próxima. Você não vê a criança imitar o pai e a mãe? Você olha para a criança, o jeito dela falar é a mãe. O jeito de estender a mão é o pai. O jeito de sorrir é da mãe. Tanto que você pega um filho adotivo, pega uma criança e adota, ela vai ficando parecida fisicamente com o pai e a mãe que adotaram. Não é verdade isso? Fica parecido. Você pega a foto da criança com 3 anos e pega a foto do pai quando era pequeno, mas não é a cara, é. Porque a gente vai ficando parecido com aquele que a gente é próximo. Você anda parecido com quem? Quem se aproxima de Deus, pouco a pouco vai ficando parecido com Ele. Quem se aproxima de Deus e vai convivendo com Ele, pouco a pouco vai reproduzindo os gestos de Deus. Quem conhece a palavra de Deus, reproduz a palavra de Deus. Imitai a Deus. Então é preciso sair de si, é preciso se aproximar de Jesus, e é preciso reconhecer sua fraqueza. Qual é o meu ponto fraco? Qual é o meu calcanhar de Aquiles? Você sabe por que fala-se calcanhar de Aquiles? Aquiles era um vitorioso guerreiro grego, é mitologia. Ele era filho de um deus e de uma deusa. E a mãe dele recebeu uma inspiração de um outro Deus, dizendo que se ele fosse banhado completamente nas águas de um rio tal, ele seria invencível. Então a mãe o levou e o banhou. Ele nu, pequenininho, levou e mergulhou ele na água 2 ou 3 vezes. Pronto. Ele começou a crescer, um homem forte, inteligente. Vencia todas as batalhas. O maior vitorioso que já se conheceu em toda a Grécia. Ninguém conseguia vencê-lo. Quando tinha uma guerra, quando tinha uma batalha muito tenebrosa, chamava-se Aquiles. E ele ia,
ele era o chefe vitorioso. Ele nunca perdeu batalha. Até o dia em que ele vê uns mendigos caídos na rua e ele começa a humilhá-los, porque aqueles mendigos não o reconheceram. E ele ficou com seu orgulho ferido. Não me reconheceram. Eu sou Aquiles, o grande, o invencível. Nós nunca vimos falar no Senhor, não. Eles falaram em grego, mas eu não vou falar em grego, que vocês não sabem, nem eu, então não adianta, bem? Lá não conhece o Senhor. Não, eu sou Aquiles, rapaz. Nunca vi falar que aquela batalha lá. Não vim falar. A outra batalha vem, não. Aí ele ficou bravo. Mas como que eu sou invencível? Ninguém pode me vencer. Nisso veio uma flecha, não se sabe de onde, e pegou exatamente o calcanhar. Foi aonde a mãe segurou para mergulhar ele na água. Ela segurou ele pelo calcanhar assim, ó. Mergulhou ele inteirinho, mas aonde a mãe ficou segurando, ela era meio judia, aquela mão fechada, que atravessava com um sorrisal na mão, que ele não passava no rio, não dissolvia de jeito maneira. Ela segurou firme ali e foi mergulhando o rapazinho na água. Mas aquele pedacinho que não... Burra! Devia ter mudado de mão, mudado de perna para molhar aquele outro pedaço. Mas acontece que nós sempre deixamos um calcanharzinho, porque quando o encardido nos protege, sempre deixa um lugarzinho para ele mesmo dar o bote, porque a Bíblia já diz em Gênesis capítulo 3, que a serpente ia ficar dia e noite tentando pegar o nosso calcanhar. Qual é o seu calcanhar de Aquiles? Você acha que está muito protegido? Isso aí não acontece comigo, essa doença não acontece comigo, isso não, eu sou isso, eu sou aquilo. Eu tenho e você tem um calcanhar. E se fosse só um calcanhar, não valia a pena. Porque aí quem não tem perna já estava satisfeito. Mas quem não tem perna vai ter o cotovelo de Aquiles, a orelha do Aquiles, a costa E o que é pior dos piores é o coração do Aquiles, que esse a maior parte de nós tem muitas e muitas vezes. E precisa então dobrar-se e reconhecer: Senhor, eu sou fraco. É nessa dinâmica, sair do seu comodismo, se aproximar de Jesus e curvar-se. Quarta atitude desse homem: ele apresentou o problema como existia e a solução para Jesus. É fabuloso. Mateus diz então, ele inclinou profundamente diante de Jesus, diante de mais ninguém, e disse: minha filha acaba de morrer, mas vem, impõe tua mão sobre ela e ela viverá. Ele não fez discurso, ele não puxou ladainha de tudo quanto é santo, ele não tremeu a mão, ele não plantou bananeira no espírito. Ele contou para Jesus: minha filha acaba de morrer, acabou de morrer, está quentinha ainda, mas vem, vírgula, impõe a mão, a tua mão sobre ela, e ela viverá. Diz Mateus no versículo 19: Jesus levantou-se e o seguiu. Eu acho isso aqui, gente, de uma estupidez maravilhosa, ou de uma maravilha estúpida. É fabuloso demais. Não somos nós que temos que seguir Jesus? E aqui diz o quê? Que quando você tem a coragem de sair do seu mundinho, de se aproximar de Jesus, de se despir diante dele, ele vem nos seguir. Olha a humilhação de Deus. Ele o seguiu. Ao invés de ser o centurião que seguiu Jesus, Jesus cumpriu o roteiro. O homem chegou e falou: minha filha acaba de morrer, vem, impõe tua mão sobre ela e ela viverá. Jesus levantou imediatamente, igualzinho o homem pediu, e o seguiu junto com os discípulos. Estava indo, falou nada. Nisto, enquanto estava indo,
Uma mulher que sofria de hemorragia, fazia 12 anos, veio por trás dele, escondida, e tocou a barra do seu manto. Ela pensava consigo: se eu conseguir ao menos tocar no manto dele, ficarei curada. Não foi isso que ela pensou? Quando ele passou, ela fez igual o homem, ela foi até ele. E como não dava de encontrá-lo por frente, ela foi por detrás e tocou na orla do manto, porque Jesus estava indo com pressa. Não dava tempo dele parar para tirar fotografia, aquela coisa que tem muita gente que gosta de fazer, para dar autógrafo. Ele não tinha essa, por isso também que eu não tenho essa bobajada. A mulher veio e tocou na orla do manto, porque ela pensava: se eu conseguir ao menos tocar na orla do manto, eu serei curada. Jesus voltou-se ao vê-la, disse: coragem, filha, tua fé te salvou. E a mulher ficou curada a partir daquele instante. O que aconteceu com a mulher? O que ela disse que iria acontecer. Jesus não inventou nada. Ela disse: se eu tocar, nem que seja na orla do seu manto, eu ficarei curada. Tocou e ficou. Não fez nenhum teatro. A mulher ficou curada a partir daquele instante. Chegando à casa do chefe, então você vê que está indo, aí é um espetáculo. Os católicos já existiam, eu acho. Ao menos algum grupo estavam lá. Chegando à casa do chefe, Jesus viu os tocadores de flauta e a multidão alvoroçada. O versículo 18 diz: minha filha acaba de morrer. Nem bem acabou de morrer, e os tocadores de flauta que recebiam para tocar flauta em enterro, e a multidão alvoroçada já estava lá. O urubu não pode ver carniça. Esse povo gosta de desgraça já desde aquele tempo. Sabe o que aconteceu? Não, fulano morreu. Não. Então vamos lá, olha, liga para lá, vamos lá. Como é que foi? Nossa, cuidadinho da menina, estava viva ontem. É verdade, estava viva. Nossa, coitado, morreu. Vai fazer o quê? Tá. Parece que ela sabia que ia morrer, fez assim para a gente na hora que estava indo. Já estão todos urubu lá. Por isso que eu acho que já tinha um grupo católico na época. Será que eu não sou desse grupo? Para ir até Jesus só foi um homem. Para buscar solução, só um. Para chorar e comentar o velório, estava lotado. Os tocadores de flauta e a multidão. O povo gosta de velório. Ai, comendo, conversa, morreu, que coisa, né? Olha, você vê. Coitado, né? Olha, parece que está descansando, né? Uma carinha assim, serena, né? Parece que está rindo, olha pra você ver. Ai, coitado. Descansou. Se for muito ruim, fala assim, descansemos. Jesus viu aquele bando de urubu e disse: retirai-vos, porque a menina não morreu, está só dormindo. Jesus sempre ameniza as coisas, ele é bonzinho demais. Começaram a caçoar dele, como nós tantas vezes também. Quando a multidão foi afastada, significa que não foi fácil. A multidão não se afastou, foi afastada. Teve que soltar um cachorro, alguma coisa para ir. Vamos indo. Está pedindo para vocês sair, vamos, manda logo. Joga umas pedradas aí. Talvez até o homem tenha mandado vir o exército dele para afastar. E ele, olha, você não vê quando explode uma bomba, a polícia tem que cercar, vocês querem entrar lá dentro para ver. Eu nunca vi gostar de desgraça desse jeito. O prédio está caindo, quer chegar lá perto para ver. Nossa, você diz que está caindo, rapaz. Meu Deus do céu.
A polícia tem que cercar, eles vão lá. Jesus, afastai, retirai-vos. Começaram a caçoar dele. Quando a multidão foi afastada, meia força, Jesus entrou, tomou a menina pela mão e ela se levantou. Jesus fez o que o chefe disse que ele ia fazer. Senhor, minha filha acaba de morrer, mas o senhor vem, põe a mão sobre ela e ela vai ficar viva. Pois eu não citei hoje o que o padre Alessio fez, o milagre que está dando a Santa Sé a autoridade para declarar a santidade da beata Madre Paulina. Hoje, 59 anos do seu falecimento, quando ele foi batizar a menina já estava declarada morta. Os médicos diziam, não tem mais jeito, porque uma das condições que a igreja exige para declarar um milagre é uma solução sobrenatural, instantânea, e uma cura completa, não pela metade. Deus não faz cura pela metade. Pois Jesus fez exatamente como o chefe tinha falado. Ele foi, pegou a minha, não falou nada, não fez nenhuma oração, não teve nenhum tremelique, como a gente vê em certo lugar, que treme tanto, que parece que estão tendo um choque elétrico, velho. Ah, Senhor Jesus, toda lágrima, Senhor. Jesus fala isso assusta ele. É extremo, parece que a eletricidade ligada na pessoa. E muda a voz, oh Senhor! Parece que é berrante chamando, não. A cura é consequência de um processo. E sabe por que entre nós católicos não existe cura? Muito mais do que devia. Porque falta esse processo do sair do seu comodismo. Católico acredita na presença de Deus? Nem no sacramento. Tanto que vai à missa por obrigação. Ainda fica olhando no relógio para ver se não acaba logo. Tem que estar pedindo, espera aí, não vai já não, espera. O padre fala, vamos em paz, que o Senhor vos alcance, porque tem gente longe já. Que o Senhor chega até você, meu filho. Está difícil, está ó. Você acredita de fato nessa presença real? Eu vejo encontros. Nós fazemos hoje o Laércio pediu, vamos concluir a parte da manhã com uma bênção. Aí o padre deu a bênção. Tinha gente pedindo bênção ali atrás. Então aquela não valeu? Se não pegou aquela, outra também não pega, meu filho, que é duro demais. Quer ver outro absurdo? Você recebe Jesus na palma da sua mão na Eucaristia. E depois vai pedir para alguém pôr a mão em você para fazer oração de cura. Gente, isso é um absurdo, isso é uma ofensa a Deus. Se você não acredita que aquele Jesus que está na sua mão pode curar você, você vai acreditar que o Padre Léo pode curar? Ou que a irmã não sei das quantas pode curar? Pensa bem. Sabe qual é o problema? O problema é que infelizmente muitos de nós não acreditam que na nossa mão vem Jesus. Falta-nos essa experiência da primeira leitura. Betel, esse aqui é lugar de Deus, casa de Deus. Eu sou Betel, eu sou morada de Deus. Eu sei que eu não presto. Foi do outro centurião, deve ser o mesmo na outra versão, que disse, Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas diga uma palavra e eu serei salvo, minha filha será curada. E nós rezamos isso em cada Eucaristia. Mas aonde está a nossa fé, meu irmão, minha irmã? Que não muda a nossa história, porque parece que não nos compromete. E é triste para nós padres sabermos que muitas vezes
começa de nós padres. Porque celebramos a Eucaristia de um jeito que ninguém é capaz de acreditar que o Cristo está de fato presente. Então como é que Deus pode entrar em nossa vida se Deus está nos mandando sinais o tempo todo? Mais do que sinais, é Betel, Ele está aqui presente. Mas eu não quero sair do meu comodismo, sabe por quê? Porque a cura exige uma mudança de vida. Se você não quer mudar de vida, pode esquecer. A cura, ela traz consequências terríveis. Esse senhor poderia ter, e com certeza, perdido o emprego, porque ele tinha um cargo de confiança. E você é capaz de perder alguma coisa por causa de Deus? Deus também não quer que a gente seja bobo. Ele renunciou o seu posto, a sua posição, o seu futuro, porque para ele tinha algo fundamental, a sua filha. E quantos pais de família que hoje veem o filho morrer na droga, vê a filha morrer na prostituição, vê a esposa morrer na depressão, ou o marido morrer no alcoolismo, mas não tem coragem, porque não acha tempo. Às vezes, é preciso que morra um membro para que a família se reúna. O ser humano moderno está vivendo, porque imitando o encardido, de uma situação tão pobre de valores humanos, que muitas e muitas vezes só acha tempo para ser da turma do urubu. Não tem tempo para visitar um amigo, não tem tempo para visitar um filho, não tem tempo para visitar o pai e a mãe, não tem tempo para dar um telefonema, porque precisa trabalhar, porque precisa economizar, porque precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. Vai achar um tempo, na hora que morre alguém da família. Pois devia escrever assim embaixo do crucifixo essa frase: muitas vezes é preciso que morra um membro para que a família se reúna. Nós nos reunimos em torno da morte dele, porque a morte dele nos traz vida, enquanto a vida que o mundo nos dá, nos traz morte. Viver a fé é se expor, é sair do comodismo. Mas eu quero um Deus que se adapte aos meus horários. Eu não quero me incomodar com nada. Eu não quero fazer nenhum tipo de sacrifício. Eu não quero perder nada, porque o mundo é importante demais para mim, eu não posso perder. E aí a doença que não vem de Deus, não é vontade de Deus. E diga-se de passagem, Deus não permite a doença. Tem que acabar com essa heresia de se afirmar, não, porque às vezes Deus permite a doença. Deus não permite a doença. A doença é uma ofensa a Deus. A doença ofende o coração de Deus. Se a doença fosse vontade de Deus, Jesus foi o maior pecador que a terra conheceu, porque ele curou todos os doentes que levaram até ele, todos, sem nenhuma exceção, todos. E se eu não acredito hoje no milagre, na cura, na restauração, o problema não está em Jesus, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. O problema está em mim que não acredito, em mim que fico, quem sabe, berrando lá como uma mulher, mas não tenho a coragem de ir até Jesus e botar a mão nele. Falta-nos essa coragem de arregaçar nossas mangas, porque isso exige de nós uma mudança de vida, uma renúncia ao pecado. E eu quero pagar esse preço? Eu quero pagar o preço da renúncia do pecado? Mas eu estou tão acostumado com o pecado. Eu gosto de pecar, porque é isso que o encardido faz. Ele vai pescando a gente, ele vai fazendo a gente saborear o pecado e gostar do pecado. Então eu não quero sair do meu comodismo. Eu não quero perdoar aquela pessoa que me ofendeu ou que eu ofendi. Então, eu cultivo mágoa no coração, eu cultivo ódio no coração, eu tenho dentro da minha casa um monte de objetos da nova era, eu leio horóscopo,
Eu fico vendo essas novelas todo dia. Eu não leio um capítulo da Bíblia, mas não perco um capítulo da novela do encardido. Não, porque é da padroeira. Mesmo que tenha um sujeito matando o outro roubando, o outro filho, fulano quer casar não sei com quem. Mas pois a Nossa Senhora. Eu não sou capaz de renunciar a nada. E peço, ô Senhor, cura eu. Deus olha para você e fala, que você, jacaré? Vou curar você para quê? Eu não vou curar você. Eu vou curar você para você continuar pior. Você é ruim demais, rapaz. Você já está com o prazo de validade vencido. Ah, porque será que Deus não cura eu? Porque você é muito chato demais, não vai curar não. Vai curar você para quê? Qual é o benefício que você trouxe para o mundo? Se até hoje você é uma pessoa egoísta, só pensa em si mesmo, é incapaz de sair de si, é incapaz de renunciar, é incapaz de fazer o bem para o outro. Eu quero que Deus me cure. Se Deus não me curar, eu não acredito nele. Aí Deus fica deprimido. Aí o anjo chega e fala, ô pai, o que o senhor tem hoje? O senhor não soube não? Estou muito chateado hoje. Por quê, pai? É uma pessoa lá do Brasil. Pessoa diz que não gosta mais de mim. Não, pai, não gosto mais, não quer mais falar comigo. Tem gente que chega a pensar na imbecilidade dessa. Meu filho, quando você fala assim, eu não acredito em Deus, ele ri. Sofonias capítulo 3 diz que Deus vive dando risada, que Deus vive pulando, saltando, dançando. Você não acredita mais em mim? Eu acredito em você, bobo. Seu coração está batendo? Eu que dou corda, embora você não mereça. É isso que Deus faz cada dia. Ele é um pai que ama. Imagine uma mãe que tem um filho débil mental. Ele não sabe que ela é mãe dele. Ele não chama ela de mãe. Ele nunca agradeceu. E o médico disse que ele tem uma doença incurável. Que ele nunca vai conseguir falar mamãe. Que ele nunca vai ser um bom moço no sentido humano. Essa mãe larga dele. Não interessa para essa mãe se esse filho sabe ou não sabe se é filho dela. E mesmo se um dia ele vai embora, para aquela mãe ele continua presente. Essa mãe continua rezando por ele, desejando o bem para ele. Pois Deus é assim. Agora, Deus nos criou para o bem. Nós queremos as curas e as graças de Deus para usar para o mal, porque infelizmente nós usamos os dons e os talentos que nós temos para o mal. Porque se não fosse isso, não teria pecado no mundo. Quanta desgraça tem no mundo, por quê? Porque quanta gente usando a inteligência que tem. Deus espalhou o mundo de riqueza. Não falta nada. Tudo que o mundo precisa para a felicidade, Deus deu. Deus deu riqueza suficiente, deu terra suficiente, deu inteligência suficiente. Só que alguns ficam pegando tudo para si. Ah, se Deus existisse, não teria pobre no mundo. Aí Deus ri. Disse, e você que eu criei o mundo inteiro de graça, dei sua vida de graça, lhe dei inteligência, lhe dei trabalho, tudo de graça. A única coisa que eu queria que você fizesse, ô seu imbecil, sua anta, é que você partilhasse um pouco do que você tem com os outros. Mas você guarda, aquilo está cheirando bolor e você não partilha. Nós temos dons embolorados. Você já viu roupas fedendo bolor? Você deixa trancada lá porque não usa? Nós temos corações embolorados. Você partilha o dom que você é? A sua voz é um dom. Você usa para quê? Para falar mal da vida dos outros? É a língua mais falada na terra, é mal da vida alheia. Mais do que o inglês, que o francês, que o espanhol. Ela é uma língua universal, é o esperanto do encardido. Falar mal da vida dos outros. Aí você tem dinheiro e tem um computador, e você sabe trabalhar na internet, e você usa esse dom para quê?
para ficar mandando mentiras, mensagens eróticas, para ficar vendo esse site de homem pelado e mulher pelada, para ficar mandando vírus um para o outro. E depois vai lá e reza: ah, Senhor, eu estou com um REM na minha mão, estou pedindo a Deus para tirar essa dor aqui, que eu estou com um reflexo de exercício, não sei o que tem. Eu quero continuar navegando, Senhor. Cura-me, Senhor, para eu continuar mandando vírus para os meus inimigos. Liberta-me, Senhor, para que eu continue sair matando por aí. Deus deu a inteligência. Quantos médicos que receberam o dom da medicina, a graça de ser médico, e usa o dom e a graça para quê? Para fazer aborto, para inventar remédio que mata. E hoje as revistas importantes do Brasil fazem propaganda da pílula do dia seguinte. A salvação. Usa a inteligência para quê? O ser humano gasta quantos bilhões e bilhões na bomba atômica, nas armas. E depois fala: eu não sei por que Deus não escutou minha oração. Ah, mas eu não vou mudar o mundo lá de fora não, o mundo seu. Deixa Deus mudar aqui dentro. Começa a melhorar o mundo que você vive. Começa a partilhar o que você tem. O pouco que você tem partilhado é muito, 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 muito. Vocês pensam que quem mantém a Canção Nova são ricos? Não, são pobres. São pessoas que acreditam, que partilham. É dinheiro, por isso que eu falo, é um dinheiro santo, é um dinheiro sagrado, porque é dinheiro que faz falta. Mas a pessoa pôs um compromisso: não, eu quero ajudar a melhorar o mundo. Porque se existe aquele canal de televisão que espalha os ódios, os desamores, os tiros, a pornografia, nós queremos um canal que leve Deus. Aí nós vamos melhorar o mundo. E um dia você vai saber: meu Deus, por causa daquele R$1, é R$1 que você tem, partilha R$1. É 5 minutos que você tem, partilha 5 minutos. Você não sabe falar muito, partilha o pouco que você sabe falar. Você não sabe fazer muita coisa, escuta uma pessoa que precisa. O mundo de hoje precisa tanto. A grande doença que o mundo vive é falta de quem me escute, é falta de quem me abrace, é falta de quem me pegue no colo, é falta de quem me dê um sorriso. Quantas vezes um sorriso pode mudar a vida de uma pessoa? E você pode sorrir quantas vezes durante o dia, no metrô, no ônibus, indo para o serviço, voltando para o serviço, na bicicleta, no carro. E pode melhorar a vida de alguém, é de graça. Mas não, quer fazer cara feia, quer fazer cara ruim, quer chegar em casa e se tiver uma coisinha fora do lugar, briga com todo mundo. Vai no acampamento, reza, mas quando chegar em casa, se alguém mexeu nas minhas coisas, minha Nossa Senhora, porque que Deus a gente não pode sair nem para rezar? Que eu larguei tudo aqui, não está agora que está. Oh Senhor, aleluia. Ai, foi tão linda a experiência, tão maravilhosa. Estava o padre fulano, o padre ciclano, teve show, teve... Ai, oh, mas a melhor férias da minha vida, que maravilha, aleluia. Jesus é maravilhoso. Aí chega o irmão que mexeu nas coisas. Por que você mexeu lá? Usou minha roupa. Aí a mãe faz a comida, esquece de dizer muito obrigado, mãe. Aí Deus começa a rir, coçar a cabeça. Oh, meu Deus do céu, isso aí vai levar tempo. Isso aí vai demorar. Mas tenha paciência, tenha paciência. Vamos fazer o quê? Você percebe, meu irmão, minha irmã, por que muita coisa na minha vida e na sua não mudou ainda? Nós temos hoje um programa de vida a seguir. Sair de si. Do seu, o que você precisa deixar? Há que se pagar um preço. E você sabe qual é. Você sabe a pedrinha que está dentro do seu sapato. Ir até Jesus. Eu sei aonde Jesus está. Nós vamos tê-lo na mão daqui a pouquinho. Ah, padre, eu não posso receber. Confessa. Ah, mas é que eu tenho vergonha de confessar. Então morre no pecado e vai para o inferno e pronto. Ora, escolha sua. Pronto. Agora, Deus não vai fazer a sua parte. Nunca.
A assinatura de um milagre na Bíblia é esse: Deus não faz aquilo que é a nossa parte. Faça a sua parte. Deus abriu o mar vermelho, mas foi Moisés que entrou na água. Não pense que Moisés ficou lá rezando, Senhor, que tá vindo lá o faraó, abre o mar. Ele era gago. Gago nervoso, fica mais gago ainda. Ele teria morrido ali na beira da praia. Ele entrou na água. E quando Deus viu aqui, falou: meu Deus do céu, vai matar o meu povo. Aí Deus abriu o mar e passou. Qual é a sua parte? Qual é a minha parte? Imitai a Deus. Ora, imitar a Deus é imitar Jesus. E o que Jesus fez? Entregou para Deus. Ele veio e foi revelando por onde ia passando, através do seu olhar, através da sua palavra, através do seu sorriso, que Deus estava presente. Betel. A grande vocação do cristão é ser Betel. Eu quero ser um lugar de Deus. Em primeiro lugar, eu quero ser para mim mesmo, reconhecer que eu sou de Deus, que eu pertenço a Deus, e por isso eu não vou mais me vender por qualquer preço. Por isso eu não vou jogar dentro do meu corpo os vícios. Por que o vício é pecado? Porque eu estou destruindo o templo vivo do Espírito Santo. Você teria coragem de pegar a hóstia e jogar fumaça na hóstia? E por que joga para dentro do seu corpo, que é sacrário vivo do Espírito Santo, templo vivo de Deus? Você teria coragem de pegar um copo de pinga e derramar em cima do cálice consagrado? E por que você tem coragem de fazer isso com você? Você tem coragem de jogar maconha ou cocaína no Santíssimo Sacramento? E por que você faz isso com você? Você tem coragem de blasfemar contra o Santíssimo, de falar mal de Jesus na hora da adoração? E por que você fala do seu irmão, que é sacrário vivo de Deus para você? Coloque esse filtro. O dia que você colocar esse filtro, tudo muda. Padre, será que eu devo fazer isso? Jesus faria? O que Jesus fez nessa situação? Meu irmão, minha irmã, o que você precisa se libertar? Não existe cura sem esse processo de libertação. E não existe a libertação vinda de Deus se eu não dou um passo em direção a Deus. E é isso que eu queria convidar você agora, a dar esse passo na direção de Deus. Não como uma oração mágica que nós vamos fazer agora, olhando para a cruz de Jesus. Não é um rito mágico. Eu fui lá, o padre fez a oração e agora eu estou livre, eu estou liberto. Deus não nos violenta, nunca. Jesus diz: eu estou à porta e bato. Se você abrir, eu entro. E Ele quer bater a nossa porta agora. E é preciso que cada um abra o seu coração. Então vamos colocar diante de Deus a nossa miséria, a nossa fraqueza, as nossas limitações. Vamos colocar diante de Deus as enfermidades do nosso corpo, da nossa mente, do nosso coração, dos nossos olhos, dos nossos ouvidos, das nossas palavras. E pedir: liberta, Senhor. Liberta-nos, Senhor, com teu amor infinito. Liberta-nos, Senhor, por causa de Jesus. Ele que carregou sobre si as enfermidades. Pediu ao Padre Luizinho que nos traga o crucifixo, para que, olhando para o Cristo crucificado, sabendo o preço, o quanto valemos, nós queremos agora pedir e ordenar em nome desse Senhor que nos ama, a libertação e a restauração que nós precisamos. Coloque-se de pé. Olhe para Jesus e tome posse da graça que Deus quer nos dar, expulsando do seu coração e da sua vida. Senhor, eu coloco diante de Ti a minha liberdade inteira, livre e conscientemente. Eu reassumo hoje a minha fé. Eu hoje renovo
as promessas do meu batismo, renunciando ao demônio, autor e princípio do pecado, ao ódio e a tudo aquilo que nos desune. Eu renuncio, Senhor, a todo mal e acolho hoje, na minha vida e no meu coração, esse teu amor, o teu sangue derramado na cruz. Tome posse dessa graça de Deus, nessa oração que junto com a igreja nós agora fazemos. E na medida em que o sacerdote vai proclamando, você vai repetindo em silêncio no seu coração. Na medida que você vai recordando de áreas da sua vida que precisam ser transformadas, vá apresentando essas áreas ao Senhor, exorcizando e expulsando toda e qualquer influência, consciente ou inconsciente, do maligno em sua vida. Nós te exorcizamos. Quem quer que sejas, espírito imundo, poder satânico, horda do inimigo infernal, legião, assembleia ou seita diabólica, em nome e pelo poder de Jesus Cristo nosso Senhor, ser extirpado e expulso da igreja de Deus, das almas criadas à imagem de Deus e resgatadas pelo sangue precioso do Cordeiro Divino. Não ouseis mais, pérfida serpente, enganar o gênero humano, perseguir a igreja de Deus, atormentar e joeirar como o trigo os eleitos de Deus. Ordena-te, o Altíssimo Deus, a quem em tua grande soberba pretendes ainda te igualar, o qual quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Ordena-te, Deus Pai, ordena-te, Deus Filho, ordena-te, Deus Espírito Santo, ordena-te a majestade de Cristo, Verbo eterno de Deus feito carne, que para salvar a humanidade perdida por teu ódio, se humilhou a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte, edificou sua igreja sobre a rocha firme e decretou que as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela, porque permanecerá com ela todos os dias até a consumação dos séculos. Ordena-te a virtude oculta da cruz e o poder de todos os mistérios da fé cristã. Ordena-te a gloriosa Virgem Maria, Mãe de Deus, que em sua humildade esmagou, desde o primeiro instante de sua conceição imaculada, tua cabeça cheia de soberba. Ordena-te a fé dos santos apóstolos, Pedro e Paulo, e dos outros apóstolos. Ordena-te o sangue dos mártires e a piedosa intercessão de todos os santos e santas. Assim, pois, dragão maldito e toda legião diabólica, nós te conjuramos pelo Deus verdadeiro, pelo Deus vivo, pelo Deus santo, pelo Deus que amou o mundo a ponto de entregar seu Filho unigênito, a fim de que quantos creiam nele não pereçam, mas tenham a vida eterna. Cessa de enganar as criaturas humanas e de oferecer-lhes o veneno da perdição eterna. Cessa de fazer mal à igreja, de armar laços à tua liberdade. Vai-te embora, Satanás, inventor e mestre da mentira, inimigo da salvação dos homens. Dá lugar a Cristo, em quem nada encontraste de tuas obras. Dá lugar à igreja una, santa, católica e apostólica, que o próprio Cristo adquiriu com seu sangue. Abaixa-te sob a poderosa mão de Deus. Treme e foge à invocação que fazemos do santo e terrível nome de Jesus, a quem os infernos temem, a quem estão sujeitas as virtudes dos céus e as potestades e as dominações, a quem os querubins e serafins louvam num concerto sem fim, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus dos exércitos. Senhor,
escutai minha oração, e chegue até vós o meu, o meu clamor. Senhor, escutai a minha oração. E chegue até vós o meu clamor. Oremos. Deus do céu, Deus da terra, Deus dos anjos, Deus dos arcanjos, Deus dos patriarcas, Deus dos profetas, Deus dos apóstolos, Deus dos mártires, Deus dos confessores, Deus das virgens, Deus que tendes o poder de dar a vida após a morte, o repouso após o trabalho, porque não há outro Deus além de vós, e não pode haver outro senão vós, o Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, cujo reino não terá fim. Suplicamos humildemente a vossa gloriosa majestade, que vos digneis libertar-nos com o vosso poder e guardar-nos incólumes de todo domínio, laço, ardil e perversidade dos espíritos infernais. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Dos embustes do demônio. Livrai-nos, Senhor. Que vossa igreja vos sirva em tranquila liberdade, nós vos rogamos. Ouvi-nos, Senhor. Que vos digneis confundir os inimigos da Santa Igreja, nós vos rogamos. Ouvi-nos, Senhor. Ó coração eucarístico de Jesus, por aquela chama de amor, na qual ardestes no momento solene, no qual vós dáveis todo a nós, na Santíssima Eucaristia, humildemente vos suplicamos, que vos digneis livrar-nos poderosamente e guardar-nos incólumes de todo poder, laço, engano e malvadez dos espíritos infernais. Ó coração eucarístico de Jesus, livrai-nos cada vez mais das insídias de Satanás. Ó coração eucarístico de Jesus, livrai-nos cada vez mais das insídias de Satanás. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.